Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para falar sobre as adaptações de Orgulho e Preconceito. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, pra quem não conhece, eu acho que é difícil, mas, né, pra quem não conhece, Orgulho e Preconceito é o livro mais conhecido da autora Jane Austen, que é uma autora muito popular aí, né, ela escreveu diversos romances que hoje são extremamente conhecidos, e todos os livros dela, na verdade, acabam levando esse título de clássicos, né, da literatura, mas eu acredito que Orgulho e Preconceito tem um peso um pouco maior, as pessoas acabam conhecendo e lendo um pouco mais, até porque esse foi um dos livros dela, eu acredito que tenha sido o livro que mais foi adaptado aí, né, a gente tem muita adaptação dele ao longo dos anos, seja em filme, seja em série, tiveram livros inspirados nesse livro, que depois geraram filmes também. Então é um livro que se popularizou bastante e eu vejo que tem muita gente que gosta bastante desse livro mesmo. Até porque, assim, gente, ele não deve ter sido o primeiro a trazer esse clichê, mas com certeza foi um dos que popularizou o clichê que é muito amado aí pelos leitores de romance, que é o enemies to lovers, né, gente? Aquele clichê de inimigos a amantes, né? Que é quando os protagonistas começam aí não se gostando muito, tendo aí várias diferenças e ao longo da história eles vão trabalhando isso. Então a gente tem esse clichê, né, em Orgulho e Preconceito, e muita gente acaba gostando por causa disso, né? Mas assim, falando por mim, eu amo Orgulho e Preconceito. É o meu livro favorito da Jane Austen, é um dos meus romances preferidos da vida, assim, eu já reli diversas vezes e eu já assisti várias adaptações, né, de Orgulho e Preconceito e realmente gosto demais, assim, faz até tempo da última vez que eu li o livro pela última vez, né, que eu reli o livro pela última vez e eu tô com vontade de reler ele novamente. Vamos ver se esse vídeo aqui me impulsiona a reler ele mais uma vez, mas realmente eu gosto bastante, eu gosto da história, eu gosto dos personagens. E tem diversas adaptações aí que eu acho que foram muito bem feitas, então eu vim comentar sobre elas. Eu acredito que elas não são todas, tá? Devem ter com certeza outras adaptações, mas eu separei as que são mais famosas, outras que não são tão famosas, mas que, assim, é mais fácil de encontrar hoje em dia na internet e coisas do tipo. Então vamos começar que eu separei algumas aí pra comentar. Eu vou começar comentando pelas adaptações que eu já assisti, tá? Então eu vou primeiro comentar sobre as adaptações que eu já assisti e depois eu vou comentar sobre as outras que existem, mas que eu não tive contato. A primeira delas é talvez uma das mais conhecidas, e eu digo uma das porque, assim, eu acredito que tem duas adaptações que são muito populares e muito conhecidas aí dentro do fandom, né, de Orgulho e Preconceito. E uma delas, né, essa que eu vou comentar agora, que é a série da BBC lá de 95. Antes, eu até acho que essa série era até mais popular do que a outra adaptação que eu já vou falar, mas hoje em dia eu acredito que seja bem mais equilibrado, assim, né? Mas essa foi uma adaptação, né, como eu falei, lá de 95, o ano que eu nasci, então assim, já faz tempo que essa série lançou, e que popularizou principalmente o ator Colin Firth como o Sr. Darcy, né? Tanto é que até hoje muitas pessoas reconhecem ele por esse papel. Eu assisti essa série no ano passado, ano retrasado, não lembro mais. E assim, eu fiquei muito impressionada com o nível de qualidade em quesito adaptação. Porque assim, ela é uma minissérie de 6 episódios, cada episódio tem ali uns 50 minutos mais ou menos. E assim, adapta muito fielmente a história original. É sério, assim, ó, é uma das melhores adaptações no quesito fidelidade que eu já assisti. Tem algumas coisas que eu não gostei muito, assim, tem alguns atores que eu não achei que estão tão bem assim no papel, e enfim, mas é uma adaptação muito boa, assim, é óbvio os motivos de por que as pessoas falam tanto dessa adaptação mesmo. Pra você poder assistir ela é um pouco complicado, porque assim, ela não tá disponível em nenhum streaming, é muito difícil de encontrar ela. Eu tinha encontrado na internet, eu procurei, eu achei, eu não lembro onde é que foi, eu acho que eu não cheguei a salvar. Se eu achar o link eu deixo aqui na descrição, mas eu não cheguei a salvar na época. Mas eu acredito que se você pesquisar no Google Orgulho e Preconceito, BBC, né, 95, eu acho que você vai encontrar em algum site aí, mas ela é bem difícil de assistir mesmo porque não tá disponível, mas vale muito a pena, porque realmente, assim, é uma adaptação muito, muito fiel. Então, pra quem gosta do livro, com certeza vai gostar dessa adaptação, não tem nem o que dizer. E a próxima adaptação que eu vou comentar é a que, junto com a série, é aí, né, as duas mais famosas. E eu acredito que
com o passar do tempo, ela tá se popularizando cada vez mais e as pessoas estão abraçando e aceitando mais essa adaptação. Já vou explicar o porquê que eu acho isso. Até porque também, assim, já faz tempo que essa série foi lançada, esse filme foi lançado, aliás, e eu acredito que as pessoas já estão vendo mais como um clássico, sabe? Porque, assim, já fazem 20 anos que esse filme lançou, né? E eu estou falando, né, então, sobre a versão do filme de 2005, estrelado pela Keira Knightley e pelo Matthew Macfadyen. E assim, eu sou suspeita a falar porque eu tenho um carinho gigante por esse filme, porque foi através dele que eu descobri Orgulho e Preconceito. Assim, não descobri porque eu já tinha ouvido falar, né, sobre o livro, porque realmente é muito conhecido, mas o meu primeiro contato com a história mesmo foi através do filme, e eu fiquei extremamente apaixonada, sabe? Eu amei muito o filme e foi por causa dele que eu fui atrás do livro para eu conhecer realmente a história original. Então, assim, eu acabo tendo esse sentimento de nostalgia, né, de afeto realmente com o filme, porque se não fosse por ele, talvez eu não tivesse ido ler o livro de livre e espontânea vontade, sabe? Ou talvez tivesse demorado muito mais para eu querer ir ler o livro. Então, assim, eu acabo tendo um carinho maior com ele. Em quesito adaptação, a série é muito melhor, porque assim, são praticamente 6 horas de conteúdo aí, né? 5 horas e pouco de filme, digamos assim, né? De material, juntando ali todos os episódios. Enquanto o filme tem, tipo, sei lá, 2 horas. Acho que nem chega a ter 2 horas, não lembro. Então, assim, é óbvio que o filme acaba perdendo muito. Eles tiveram que simplificar muitas coisas, tirar alguns personagens. Então, o filme é muito mais simples do que o livro, né? Muito mais simples do que a série, por exemplo. Mas eu gosto muito, muito, muito mesmo. E eu acho que antes as pessoas criticavam um pouco mais, por isso que eu falei que eu acho que tá se popularizando mais hoje em dia, porque antes, quando o filme saiu, eu acredito que as pessoas criticavam um pouco mais justamente por não ser uma adaptação tão fiel quanto a série, né? Porque as pessoas tinham muito na cabeça a série, porque faziam só 10 anos entre essas duas adaptações, né? Então eu acredito que as pessoas comparavam muito e realmente, em nível de adaptação, não tenho o que dizer. A adaptação da série é muito melhor. Só que o filme, eu acredito que as pessoas foram desenvolvendo também esse carinho pelo filme, sabe? E pra mim, os atores do filme são maravilhosos. Toda vez que eu pego o livro pra ler e penso, né, na história como um todo, eu imagino esses atores como os personagens, sabe? Então eu sei que, por exemplo, o Colin Firth, que foi o Sr. Darcy da série, é muito famoso e muita gente pensa nele como o Sr. Darcy, mas eu não consigo desvincular os personagens, os atores, né, do filme. Pra mim, são eles, porque realmente eu comecei a entrar nessa história com eles e eu me apeguei muito a esses personagens sendo interpretados por esses atores. Então, eu gosto bastante, sabe, do elenco, eu gosto bastante do visual. Eu acho que o filme tem uma trilha sonora muito, muito boa, tem momentos maravilhosos. Então, assim, eu não tenho o que dizer, sabe? Realmente eu gosto muito do filme. Eu já adianto aqui que é a minha adaptação preferida de Orgulho e Preconceito. Inclusive, estou com muita vontade de reassistir o filme, porque também faz tempo que eu não. Que desde a última vez que eu reassisti, né? E é um filme, assim, muito. Aquele filme conforto, sabe? Que eu já assisti tantas vezes, mas eu adoro, coloco ali e é maravilhoso. Assim, pra quem ainda não assistiu, recomendo aí bastante. Até pra quem não leu o livro, eu acho que é legal começar com o filme. Porque o livro dá muito mais material, né? Então, assim, talvez comece com o filme que nem eu fiz e depois leia o livro se você se interessar, porque com certeza o livro vai trazer bem mais coisa, né? Mas o filme aí é uma adaptação que eu particularmente gosto bastante. E aí a próxima adaptação é uma adaptação que é muito desconhecida. Assim, eu acho que eu e mais 5 pessoas devemos conhecer essa adaptação. Porque ela não foi uma série, assim, da BBC, um filme estrelado por atores mega conhecidos, nem nada disso. É uma adaptação um pouco mais. Como é que eu posso dizer? Ela não é de grandes produções, né? Ela é uma coisa mais autoral, digamos assim, de uma produção menorzinha, mas que eu gosto bastante. Eu já falei sobre ela também lá no meu Instagram, que é a websérie The Lizzie Bennet's Diaries, que foi lançada em 2012. O que é a proposta dessa websérie, né? Essa websérie fez uma releitura moderna de Orgulho e Preconceito, onde a gente tem a protagonista, que é a Lizzie, que ela tá fazendo um trabalho para pós-graduação dela em comunicação e coisa e tal, e ela começa a fazer esses vlogs diários, contando ali um pouco sobre a família dela, sobre a história dela e coisa e tal, e são assim, cada episódio são esses vlogzinhos dela de 2, 3 minutos. É muito rapidinho.
só que ela vai contando a história, que é a história de Orgulho e Preconceito, só que trazida para os dias modernos. Então a gente tem os personagens, alguns personagens foram cortados para fazer mais sentido, mas assim, a história geral tá lá, sabe? Os personagens, os acontecimentos principais, e eu acho que foi muito, muito legal, assim, essa sacada que eles tiveram. Acho que foi um jeito de modernizar e trazer num estilo diferente de adaptação, que são esses episódios curtos, sabe? Então eu gosto bastante, eu acho os atores bem divertidos, assim, também na série. E, enfim, eu já assisti várias vezes, porque, assim, como são vários episódios, tá? Eu acho que é mais de 100 episódios, se eu não estou enganada. Mas são episódios curtos, sabe? Então, assim, sei lá, o mais longo deve ter 5 minutos. Nem sei, mas é mais ou menos isso, assim, sabe? Tem episódio de 2 minutos. Então, assim, você vê muito rápido, sabe? Então, eu gosto bastante. Acho que é uma adaptação bem divertida aí. E se você não assistiu, procura The Lizzie Bennet's Diaries. Teve um canal que traduziu, colocou legenda em português, então não tem só em inglês, né? Então dá pra você encontrar, eu acredito que ainda deve estar disponível. Mas, se você gosta de Orgulho e Preconceito, acho que vale a pena dar uma chance, porque realmente é uma adaptação muito divertida e diferente aí de todas as outras. Agora, a última das que eu assisti é uma adaptação que veio de um livro inspirado em Orgulho e Preconceito, que é o livro Orgulho, Preconceito e Zumbis. Gente, é um surto esse livro. Mas tem esse livro que foi lançado, inspirado em Orgulho e Preconceito, inserindo zumbis na história. E foi feito um filme de 2016 que é estrelado pela Lily James, que é a atriz que fez a Cinderela, no live action da Cinderela. E eu assisti o filme, eu não li o livro, mas eu assisti o filme. Eu vou dizer que eu lembro pouquíssima coisa do filme, porque assim, foi das adaptações que eu assisti, foi a que eu assisti há mais tempo, e eu assisti uma vez só, então assim, eu não lembro direito. Eu sei que a história, a premissa básica do filme era a mesma de Orgulho e Preconceito, só que tava acontecendo um apocalipse zumbi junto na história. Então assim, tem um momento que a história é interrompida pra eles lidarem com essa questão dos zumbis. Então, tipo assim, tem as irmãs Bennet, só que elas são todas preparadas, tipo, pra matar zumbis, sabe? Tem umas coisas assim. Então, é um surto esse filme, entendeu? Mas eu lembro que na época eu achei muito divertido. Muito divertido. Se você é um fã mais conservador, digamos assim, de Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, talvez você não vai gostar, entendeu? Eu sei que tem várias pessoas que ficaram tipo, meu Deus, que absurdo, Jane Austen tá se revirando no túmulo. Mas assim, gente, eu achei divertido, entendeu? Eu achei, cara, é uma história. Não é uma história ótima, não é uma história, meu Deus do céu, vai ganhar um Oscar esse filme aqui, ou enfim, esse livro vai ser reconhecido como um clássico da literatura, tal qual o Orgulho e Preconceito. Mas, cara, é divertido, entendeu? Eu achei legal, eu adoro coisa com zumbi, então, assim, faz sentido com a história? Não muita, mas tá lá, entendeu? É divertido. Não sei se eu assistiria mais uma vez, eu acho que uma vez tá o suficiente, entendeu? Não tenho vontade de ler o livro também, acho que o filme já foi o suficiente aí pra eu saber do que se trata. Mas pra quem não se importa aí com umas mudancinhas na história, né? Umas coisinhas, uns elementos novos, talvez goste aí, então de repente pode assistir e gostar aí dessa adaptação um pouco diferente. Agora eu vou comentar então sobre as adaptações que eu não assisti ou que eu assisti faz muito tempo e eu não lembro de praticamente nada, então eu tive que fazer uma pesquisa toda sobre essas adaptações para falar sobre elas, tá? A primeira delas é um filme de 1940, que foi uma adaptação de Orgulho e Preconceito aí. Eu nunca assisti esse filme e, assim, eu já sabia da existência dele porque eu já vi algumas pessoas comentando, o filme de 2005, a série de 95 e tinha o filme de 40, né? Só que eu nunca assisti e, cara, eu acho que se a série de 95 já é difícil de achar pra assistir, imagina esse filme, entendeu? Então, assim, não sei se é uma adaptação boa, não sei se é uma adaptação fiel, eu nunca vi ninguém comentar sobre esse filme, dizer que não, eu assisti, é uma adaptação boa ou não. Então, realmente, eu não sei se você já assistiu, deixa aqui nos comentários, então eu não posso opinar muito sobre ela, só posso dizer que ela existe e tá aí, entendeu? Quem quiser ir atrás pra tentar assistir, pode ficar à vontade aí, pesquisar. Se encontrar também, deixa aqui nos comentários, vai que outras pessoas queiram assistir também. Mas eu acredito que seja bem mais difícil de encontrar esse filme, mas ele tá aí. Talvez, eu não sei se foi a primeira adaptação de Orgulho e Preconceito, mas deve ter sido aí uma das primeiras.
E o próximo, ele não é muito bem, assim, uma adaptação, é mais uma releitura da história de Orgulho e Preconceito trazida para uma modernidade aí, tá? É muito conhecida, tá? Mas muita gente pode nem saber que é inspirado, né, aí em Orgulho e Preconceito. E eu acho que eu nunca assisti inteiro. Eu já assisti alguma coisa, algum pedaço e tal, mas eu acho que eu nunca assisti inteiro. E assim, faz bastante tempo, então eu também não lembro muito bem. E estou falando de O Diário de Bridget Jones, que é um clássico das comédias românticas aí dos anos 2000, né? Esse filme é de 2001. E assim, a maior sacada é porque o que acontece? Esse filme a gente tem a protagonista que é a Bridget Jones. E ela se vê apaixonada por esse cara que ele tem. Ele é chamado de Darcy, né? Eu não sei se é o nome dele mesmo ou se ela se refere a ele assim. Só que ele é interpretado por quem? Pelo Colin Firth, que foi o Sr. Darcy lá na série de 95. Então, a gente traz essa releitura nesse sentido. Mas, fora isso, eu não lembro pelos pedaços da história e pelo que eu lembro, assim, eu não lembro de ter mais coisas assim, tipo, de ser ela com irmãs e ter outros personagens, sabe? Eu acho que fica mais nessa coisa de ter essa figura do Sr. Darcy, digamos assim, interpretada pelo Colin Firth, né? Então, por isso que eu digo que é mais uma releitura, assim, né? Pega alguns elementos da história e trazem para uma comédia romântica. Como eu falei, eu não lembro de ter assistido esse filme inteiro, então eu não vou saber dizer se tem mais elementos aí de Orgulho e Preconceito dentro da história. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários. Pelo que eu me lembre, não. Mas eu posso estar confundindo com outros também, porque tem 3 filmes, né, de Bridget Jones, então eu posso estar confundindo com os outros também. Mas enfim, tem aí, pra quem não sabia, tem essa leve inspiração aí em Orgulho e Preconceito. E aí a gente entra agora nas adaptações que eu nem sabia que existia, que eu descobri quando eu estava fazendo a pesquisa para esse vídeo. Vamos começar com A Noiva e o Preconceito, que é um musical bollywoodiano de 2004. Assim, eu não sabia que existia, tá? Mas esse é uma releitura, é uma modernização de Orgulho e Preconceito, colocado dentro de um contexto aí da cultura indiana, né? Então todo esse musical bollywoodiano por isso. Eu não assisti o filme, então, né, eu nem sabia que existia. Eu não sei se é fácil de encontrar ele também. Então eu não sei dizer se ele é super inspirado, se é mesmo uma releitura, ou se ele só se inspirou em algumas coisas, porque eu não assisti. Então eu não sei dizer se é uma boa releitura ou não, se é uma boa adaptação ou não. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários, inclusive, vai que assim a gente tá perdendo várias adaptações boas e a gente não sabe, né? Vai. Não sabemos, só vamos saber se a gente assistir, né? Mas, enfim, achei interessante aí, realmente uma proposta também bem mais diferente do que as outras que acabam seguindo um padrão ali dentro da história de Orgulho e Preconceito, né? Mas, enfim, gente, comentem aí se alguém já conhecia essa adaptação. E aí teve também uma minissérie chamada Lost in Austin, que em alguns lugares eu vi dizer que é baseado num livro, em outros não mencionava livro nenhum, então eu não sei se é ou não baseado num livro. Fiquei com essa informação confusa, tá? Mas essa foi uma minissérie de 2008 e a proposta dessa série era um pouquinho diferente. Assim, eu li um resumo da série, tá? Eu encontrei um resuminho dos episódios, assim, foram 6 episódios, se não me engano. Então eu li ali mais ou menos. E, gente, meu Deus do céu. Esse sim, eu fiquei, entendeu? Os zumbis pra mim não foram nada. Essa pra mim que me pegou mais. Porque a proposta dessa série é o quê? É que se passava ali em 2008 e tinha a personagem principal ali, Amanda, acho que é o nome dela, e ela era apaixonada por esse universo da Jane Austen, ela amava o livro e coisa e tal. E o que acontece é, um dia, Elizabeth Bennet aparece pra ela, entendeu? E as duas trocam de lugar mais ou menos, assim, né? A Amanda vai, então, pro mundo lá de Orgulho e Preconceito, enquanto a Elizabeth fica vivendo a vida dela, não bem a vida dela, mas fica vivendo ali no mundo dela ali nos dias atuais, digamos assim, né? E aí a série, pelo que eu entendi, ela vai seguir a Amanda dentro do universo ali de Orgulho e Preconceito. E ela vai conhecendo os personagens, né? Ela se insere dentro desse universo ali, dentro da história que tá acontecendo. Só que por conta da chegada dela, os acontecimentos do livro começam a mudar, porque, né, a Elizabeth não tá lá, então o Darcy não conhece a Elizabeth, então acaba mudando muitas coisas da história. E assim, gente, pelo que eu li,
uma bagunça, porque assim, os casais do livro, né, que tem ali, mistura tudo, e aí, tipo, uma pessoa casa com outra que é totalmente aleatório, aí tem um fato do livro que é super importante que não acontece, e aí no final, gente, assim, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, assim, eu acho interessante essa proposta de, tipo, que é uma proposta já batida também, mas que teve a época ali que tinha bastante filmes e coisas do gênero, que é a pessoa do mundo moderno ir para um mundo antigo ou vice-versa, né? E acho legal essa coisa de, né, quem não queria ir para dentro do seu livro preferido e coisa e tal, mas eu não sei se eu gostei, pelo menos, eu não sei se é também, né, gente? Eu li o resumo, eu não assisti a série, mas lendo o resumo ali, se for aquilo mesmo, eu não sei se eu gosto dessa proposta inteira. Entendeu? Eu fiquei meio chateada quando eu li, inclusive, sabe? Mas enfim, vai que assistindo também é outra coisa, né? Depende muito de atuação também, da ambientação, então, enfim. Mas existe aí essa minissérie, também não acho que não seja tão fácil de encontrar porque ela não é muito conhecida, né? E é uma série bem, eu acho que foi de algum canal também britânico que fez, então essas séries assim acabam sendo mais difíceis de se encontrar, mas vale pesquisar aí também, né, para quem se interessou e se interessar também pelo livro que eu não cheguei a, na verdade depois eu acabei não pesquisando se é um livro ou não, mas enfim, talvez seja mais interessante a versão literária do que a versão da adaptação. Não sei, não fiquei com vontade de ir atrás de nenhum, então fica aí só a nível de curiosidade para quem quiser ir atrás. E o próximo que eu vou comentar é outra minissérie, dessa vez em 2013, que essa sim foi adaptação de um livro, que é o livro Death Comes to Pemberley, ou Morte em Pemberley, que na verdade, assim, não é uma adaptação de Orgulho e Preconceito. Eu diria que é uma fanfic de Orgulho e Preconceito. Porque a premissa do livro é que se passa 6 anos depois do final de Orgulho e Preconceito, e pelo que eu li, assim, da sinopse, ele tem uma pegada mais suspense, investigação policial, porque na premissa da história ali tem um dos personagens que ele, né, vai de arrasta. Tem que tomar cuidado com as palavras pra não desmonetizar o vídeo, gente. Então, pelo que eu entendi, ele vai mais nessa pegada de, o que aconteceu, quem fez isso, tal. Então, eu acho que segue mais por essa pegada. Não li o livro, não assisti a série, então eu não sei. Mas, assim, não é bem uma adaptação, porque não está adaptando a história original, e sim pegando os personagens da história original e levando pra outra história, né? Então é meio como um Orgulho e Preconceito em Zumbis, que a gente tem a história original, mas ela mudada, né? Então é uma fanfic de Orgulho e Preconceito, digamos assim. Mas eu acho interessante essa pegada mais suspense, assim, e tal. Não sei se funciona dentro da história, dentro dos personagens de Orgulho e Preconceito, mas pode ser interessante pra quem gosta. E aí agora eu vou falar de um filme que eu já assisti esse filme, só que faz bastante tempo. E assim, ele não é bem uma adaptação, é uma inspiração e também é um filme que foi inspirado num livro, que é o Austerlândia. Que assim, até tem 2 livros, tem o Austerlândia e Meia-Noite em Austerlândia. Eu li o Meia-Noite em Austerlândia e eu assisti o filme Austerlândia. Eu não lembro do livro, tá, gente? Eu lembro do filme muito vagamente porque eu fiz a pesquisa ali, então eu lembrei de algumas coisas. Basicamente, a história é o quê? Estamos nos dias atuais, digamos assim, de quando que esse filme eu cheguei a anotar? 2013, que é o filme. Ele se passa, então, nesses dias atuais, né? Em 2013. E existe um lugar que ele recria o mundo da Jane Austen. Então, assim, é um lugar bem mais afastado, no campo, então tem, tipo, aquelas casas, assim, que nem tinham na época de Orgulho e Preconceito, a casa do Sr. Bingley, que era aquelas mansões gigantescas. Então, as pessoas pagam para viver como os personagens durante alguns dias. Então, elas vão ficar nas roupas, elas vão ser dadas um personagem, ali, você vai ser a senhora tal, o senhor tal, e eles têm que viver como se fossem aqueles personagens dentro desse universo, digamos assim, da Jane Austen. Então, as pessoas que são fãs da Jane Austen, né, ou que gostam desse mundo antigo e coisa e tal, pagam para viver essa experiência. Então, a gente, no livro, né, a gente segue uma personagem que ela é apaixonada por Orgulho e Preconceito, pela Jane Austen, então ela acaba indo para tentar viver um pouco dentro do mundo, né, desses personagens que ela gosta tanto.
Eu não lembro muita coisa, eu lembro bem vagamente. Eu lembro de alguns atores que fazem o filme, assim, não lembro o nome, mas lembro de alguns atores que estão lá. De algumas coisinhas que tem, tá, alguns momentinhos, mas faz muito tempo que eu assisti esse filme, então eu não lembro muito bem. Então, assim, ele não é bem uma adaptação, porque a gente não tem a história original, mas a gente tem a história de Orgulho e Preconceito sendo trazida ali, né? Se eu não me engano, eles fazem alguns paralelos ali com com o Sr. Darcy e Elizabeth e tal, mas não é bem uma adaptação, né? Essa modernização com a inspiração aí realmente de Orgulho e Preconceito. Mas eu lembro que na época eu tinha achado o filme divertido, assim. Não cheguei a ler o livro, então eu não sei se é uma adaptação fiel também ao livro, né, original. Mas, enfim, pra quem quer uma coisa um pouquinho diferente aí, que tem essa coisa, essa inspiração de Orgulho e Preconceito, talvez vai gostar. E, gente, Orgulho e Preconceito é tão uma história que é boa de ser adaptada, que as pessoas gostam de adaptar, que virou até novela da Globo em 2018. Sim, eu não sei se todo mundo lembra ou se todo mundo sabe, mas a novela Orgulho e Paixão, que era uma novela das 6, se eu não estou enganada, foi inspirada em Orgulho e Preconceito. Até o nome aí já é muito parecido, né? E ela foi protagonizada pela Natália Dill e pelo Thiago Lacerda, se eu não estou enganada. E eu não cheguei a assistir a novela, então não sei se foi uma boa adaptação pra poder falar aqui. Mas eu lembro que na época eu ouvia comentários positivos da novela, viu? Não sei se eram pessoas que leram o livro também pra falar nesse quesito adaptação, mas assim, eu acho difícil que tenha sido uma adaptação boa. Porque assim, vamos pensar que uma novela, gente, dura aí o que? Uns 8 meses. Se for uma novela que tá indo com audiência legal e coisa e tal. E, cara, é tu esticar muito a história do livro. E assim, Orgulho e Preconceito não é uma história que tenha. Tanto é que a série da BBC conseguiu adaptar em menos de 6 horas o conteúdo do livro de uma forma muito boa, 100% fiel. A novela é muito mais do que 6 horas. E assim, o livro ele segue a Elizabeth, que é a protagonista. E todas as adaptações aí, né, acabam seguindo a Elizabeth, que é a protagonista. Numa novela isso não funciona, porque tem que ter outros personagens, tem que ter outros pontos de vista, então eles têm que trazer histórias para outros personagens, criar novos personagens, então com certeza não é uma adaptação fiel, porque tiveram que acrescentar muita coisa na história para fazer render essa história aí por 8 meses, né? Então não sei como que ficou a qualidade de roteiro nem nada disso. É, eu lembro que na época eu fiquei revoltada porque mudaram o nome da protagonista, né, da Natália Dill, colocaram Elisabetta. Gente, Elizabeth existe no Brasil. Por que que mudaram pra Elisabetta? Elizabeth existe. O Darcy, se mudasse, eu não sei se eles mudaram, não lembro. O Darcy, se eles mudassem, eu ia entender, porque né, não é um nome muito brasileiro. Agora, Elizabeth, a gente tem Elizabeth. Não entendi essa decisão aí do elenco, do roteiro, enfim, da produção. Mas, enfim, essa novela, ela não é uma modernização, tá? Ela foi trazida pro Brasil, é uma história que foi trazida, né, pra cá, mas manteve eu não sei se no mesmo ano de Orgulho e Preconceito, mas nessas épocas mais antigas, 1700, 1800, enfim, não sei quando que a novela se passava. Se duvidar, era até um pouco mais nova. Mas, enfim, quem assistiu a novela aí na época, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu acho interessante essa coisa de trazer, adaptar clássicos da literatura para novelas, porque é um jeito de você popularizar realmente histórias que às vezes as pessoas normalmente não vão ter interesse em ler. Que acaba se criando muitas coisas, ai, clássico da literatura, ai, não vou ler porque é escrita antiga, a escrita mais difícil e tal. Muita gente acaba não querendo ler, não tendo interesse por ser um livro antigo, né? Então você trazer isso pra novela, que é algo muito popular brasileiro, eu acho legal justamente para isso, para trazer mais histórias e muitas pessoas podem querer ler depois disso, né? Que foi o que aconteceu comigo vendo o filme, por exemplo, né? Então, acho interessante, acho que é uma solução legal de popularizar as histórias mesmo. Então é isso, gente. Essas foram então as adaptações que eu separei pro vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia essas adaptações ou não. Se tem alguma outra que você conhece, né, que eu não comentei no vídeo, deixa aqui nos comentários. E se vocês gostaram desse tipo de conteúdo que eu posso fazer sobre outros livros também, outras adaptações, reunir outros, mais de um livro só num vídeo para comentar as adaptações. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok para não perder os meus outros conteúdos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.